Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria pedir aos irmãos, os que podem, vamos nos colocar em pé e vamos ler juntos, dando início a esse culto, em louvor e adoração ao nosso Deus, aquele que merece a nossa adoração. Salmos de número 95, vamos ler todos na sua voz, todo o salmo. Diz assim a palavra de Deus: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Deus nos abençoe. Queria pedir ao nosso irmão presbítero Ari, que ora nosso Deus numa oração de adoração nesse início de culto. Oremos. Santo eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Deus eterno, poderoso, Deus, nosso Pai, te agradecemos por estarmos aqui reunidos nesta noite, Senhor. O teu povo veio aqui para te louvar, para te adorar, para te exaltar. Ó Pai, abre as nossas mentes, Pai, abre os nossos corações para que possamos ouvir a tua voz e aprendermos mais de ti, Pai. Aprendendo que nós possamos viver o evangelho genuíno. Ó Pai, abençoa cada um que veio aqui, aos que estão a caminho, que tu possas trazer, Pai, guardados e protegidos por ti. Perdoa, Pai, os nossos pecados, em nome de Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos louvar a nosso Deus, adorar o seu nome, cantando um hino que vai ser projetado. Com fervor.
Nesse momento nós vamos estar participando do momento de confissão de pecados. Vamos abrir a palavra de Deus, acompanhe a leitura e vamos fazer do Salmo de número 51. Vamos nos preparando para esse momento. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus, Salmo de Davi, que nos diz assim a palavra de Deus. Ao mestre de canto, o Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Amém. Depois de ouvir o que a palavra de Deus nos diz, vamos ter um momento de confissão de pecado de forma individual e logo depois de alguns instantes, alguns momentos, pedir ao nosso irmão presbítero Emerson que ore ao nosso Deus numa oração de confissão de pecados. Vamos participar agora de forma individual, silenciosamente. Senhor nosso Deus, santo, santo, santo é o teu nome. Ó Pai, nessa oportunidade nós nos achegamos diante de ti, para assim, ó Deus, reconhecermos que falhamos, para reconhecer que somos incapazes, ó Deus, de fazer somente o bem. Erramos de várias maneiras, de várias formas, e isso entristece o teu Santo Espírito. Isso é contra a natureza santa do Senhor. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti, para que o Senhor possa visitar o nosso coração, o coração da Tua igreja, de todo aquele que nesse momento tem confessado os seus pecados diante de Ti. Nos ajuda, Senhor. Socorre-nos nessa noite.
para que possamos assim, ó Deus, prestar culto a Ti, como é devido, Senhor, em adoração, em espírito e em verdade. Mas somos carentes, ó Deus, da Tua intervenção no nosso viver. Como vimos pela manhã, não podemos agradar a dois senhores e clamamos a Ti para que o Senhor possa ser o nosso ajudador. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa estar sempre conosco, nos fortalecendo, nos fortificando. E, ó Deus, que o Senhor possa nos livrar das tentações, nos fortificar, ó Deus, em meio às provações, e que possamos, ó Deus, no dia a dia, nas nossas atividades, assim testemunhar, ó Deus, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia nas nossas vidas. A Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Sabemos que o Senhor é gracioso, é benevolente, mas também é justo e juiz. Por isso nós confessamos os nossos pecados. Tira de dentro de nós, ó Deus, toda inveja, toda altivez, toda a vontade de rebelar contra a Tua vontade, a Tua palavra. Erramos não porque não sabemos, nós conhecemos sim os Teus mandamentos, as Tuas verdades, e mesmo assim nós somos inclinados a fazer aquilo que é mal. Por isso nós clamamos, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar nessa noite. Perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração e, ó Deus, prepara-nos para louvar-Te, para adorar-Te nessa noite. Em nome santo de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Louvemos a nosso Deus com mais um cântico. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulguras de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Pensei que nas preces eu posso buscar-Te, jamais essa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que eu nela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Desposos da terra, precário destino, nem temor dos homens, riqueza o que for, não valem as bênçãos do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Concluindo esse momento de confissão, a palavra de Deus nos garante perdão dos nossos pecados, a certeza do perdão dos nossos pecados. Salmo de número 103, versículo 10 a 12, nos diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois
Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Vamos agora, peço aos irmãos que podem ficar em pé, podemos ler a palavra de Deus numa leitura sequencial. Estamos lendo o livro de Apocalipse e agora vamos chegar ao seu último versículo, Apocalipse 22, de 8 a 21. Vamos ler de forma alternada a palavra de Deus. Apocalipse 22, de 8 a 21, diz assim a palavra de Deus: Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Filho, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Ora ficam sãos os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos todo do 18 ao 21. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos louvar a Deus com mais um hino. E nesse momento, você que veio preparado, pode participar trazendo os dízimos e ofertas até aqui à frente. Vamos louvar a Deus com esse hino, Louvores Sem Fim. Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus, e da mais alta glória desceu até a cruz, por
de agora a todos, também a celebrar as glórias sempre belas do Redentor ceifar, com vozes de vitória, seu nome proclamar, mil vezes mil louvores a Cristo tributar, mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Nossa. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez venho em Tua presença, Senhor. Te peço perdão por meus pecados, ó Deus. E venho te agradecer, ó Pai, pela oportunidade a qual o Senhor nos dá, Pai, de retribuir, Senhor, por tudo aquilo a qual o Senhor tem colocado em nossas mãos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. E também, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Pai, esses dízimos, Senhor, de modo que venha ser bem administrado, Senhor, a Tua casa venha a funcionar, Pai, de acordo com que o Teu nome venha ser glorificado em tudo que ocorre, Pai. É o que eu te peço, tenha misericórdia de nós e te agradeço. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, para continuar adorando o nome do Senhor, nosso Deus de aliança. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Sua palavra vai se cumprir. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel,
de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo, sobre tudo que criou, maravilhoso fez a mim e fez você. Nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo, sobre tudo que criou, maravilhoso fez a mim e fez você. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes do meu caminhar. Os meus pensamentos esquadrinhas meu querer, de nada posso esconder. No teu Espírito não me ausentarei, se aos céus ou se transformar em qualquer lugar, o teu amor comigo está. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes do meu caminhar. Os meus pensamentos esquadrinhas meu querer, de nada posso esconder. Teu Espírito não me ausentarei, se subo aos céus ou se transformar em qualquer lugar, o teu amor comigo está. Se subo aos céus ou se transformar em qualquer lugar, o teu amor comigo está. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, no seu castigo nos transformou.
podemos crer no amanhã. Deus enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso tê-lo amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Podemos assentar, irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Vamos nesse momento para a oração pastoral. Peço que você possa curvar sua fronte. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, hoje e sempre. Amém. Santo Deus, estamos aqui no meio do culto que estamos prestando ao Senhor. Nós já lemos a Tua palavra, nós já oramos ao Senhor, pedimos perdão por nossas falhas, nós louvamos a Ti. E obrigado, Senhor, porque até mesmo para fazermos isso entendemos que é graça do Senhor.
Santo Deus, também temos alguns pedidos a fazer, dificuldades que nós, como igreja do Senhor, estamos enfrentando. Eu te peço, Senhor, pela saúde dos meus irmãos, daqueles que estão em casa por alguma enfermidade, daqueles que estão aqui, mas estão limitados por alguma situação. E te pedimos, Senhor, te clamamos, cura-os, Pai. Em especial, te peço pela pequena Lucy, ajuda, Senhor. Sê com a nossa irmãzinha, sê com os seus pais, ajuda-os no que for necessário, e que logo, logo, Senhor, a nossa irmãzinha possa estar conosco aqui, te adorando e prestando um culto a Ti. Santo Deus, queremos te pedir também pelas famílias que estão enlutadas, pela família da nossa irmã Silvana, a família da missionária Edith, a família do nosso irmão presbítero Marcos Bahia. Consola-os, Pai. Ajuda-os no que for necessário, Senhor. Que em meio a essa dor, em meio a esse luto, que o Teu nome possa ser engrandecido, meu Pai. Que eles possam achar consolo em Ti, Senhor. Ajuda-os, Pai. Ser com cada um. Te peço também, Senhor, pelas grávidas da nossa igreja, protege, dá saúde, dá vigor em meio a essa gestação. E que desde já, Senhor, te pedimos por um parto abençoado e que elas possam ver a Tua glória também em meio a tudo isso. E aquelas irmãs, meu Pai, que desejam engravidar, que o Senhor possa ser com essas irmãs, Senhor. Ajuda-os, Pai. Santo Deus, nós queremos te pedir também pelas férias do pastor Timóteo e pela tua graça e bondade. O teu servo já está concluindo as férias. Amanhã ou depois ele já estará retornando à nossa capital. Ajuda-o, Pai. Traz-o em segurança, tanto a ele como toda a sua família, Senhor. Te pedimos também pela vida do John Alber, que está lá em São Paulo, nosso irmão seminarista John Alber. Esteja também abençoando o teu servo ali, a sua esposa e seu filho. Te pedimos também pelo reverendo Reuel, lá nos Estados Unidos. Ajuda-o, Pai, em meio às dificuldades, em meio ao trabalho pastoral. Abençoa lá o presbítero Fernando e a Elke, que estão dando suporte a essa família. Sê com esse povo, meu Pai. Te pedimos também pela congregação do Eusébio, ser com o nosso irmão presbítero Eds, que conduziu o teu trabalho, e pela tua bondade, graça e misericórdia, aquele trabalho tem frutificado. E agora, com a chegada do pastor Isaac, que ele possa, Pai, continuar o progresso do teu evangelho, Senhor. Aqui nós, como igreja do Senhor, abençoa, Pai, a sede, a cada família aqui representada, transforma o que tem que ser transformado, ajuda, Pai, restaura o que tem que ser restaurado. Te pedimos desde já pela nossa mudança lá para o templo novo, e que possamos chegar lá, ver todo aquilo que está sendo construído, e que possamos ser encorajados a te servir ainda mais, a te amar ainda mais, a amar o próximo ainda mais, a ir em busca do perdido, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa nos ajudar, meu Pai. Por fim, quero te pedir, Senhor, pela mensagem que será exposta agora, fala aos nossos corações, meu Deus. Carecemos do Senhor, carecemos da tua bondade, da tua palavra, meu Pai. Que o teu Espírito possa falar aos nossos corações. E se porventura, meu Deus, se tem entre nós um coração ainda que não entendeu do teu evangelho, que o Senhor, com a tua bondade, possa fazer com que esse coração de pedra seja transformado em um coração de carne. Que o amor de Jesus possa ser visto nessa mensagem. E que nós, pecadores, possamos ser impactados com a tua palavra. E assim,
viveremos para a tua glória. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, vamos continuar na exposição na carta do apóstolo João, a primeira carta do apóstolo João. Chegamos ao capítulo 4 e faremos a exposição do versículo 4 até versículo 7 até o 21. 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo de número 21. Primeira João, capítulo 4, do versículo 7 ao 21, diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhecido a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Meus irmãos, existem pessoas que dizem amar a Deus, mas nunca entenderam do amor de Deus. Nunca tiveram uma vida transformada. Nunca entenderam do Evangelho que transforma. Se você voltar aí para o capítulo 2, aí em 1 João mesmo, capítulo 2, versículo 15, João fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, aqueles que amam o presente século, esses que amam o mundo, não, o amor do Pai não está nele. E os ímpios, como vimos em outras exposições, eles não sentiram desse amor. Eles não entenderam desse amor. Nós, os crentes, nós que entendemos do amor de Deus, nós, por vezes, falamos que amamos a Deus, mas desobedecemos ao Senhor.
trazendo uma ilustração para nós, eu quero utilizar o texto lá do relato que Pedro negou o Senhor Jesus. O apóstolo Pedro era alguém que disse ao Senhor que não o deixaria. Se possível, daria a própria vida para estar perto do Senhor Jesus. Imagina se você estivesse perto do apóstolo Pedro falando isso para o Senhor Jesus. Você diria o quê? Eu diria sim. Rapaz, que amor é esse? O apóstolo Pedro disposto a dar a vida pelo Senhor Jesus. Eu, visualizando por fora, eu diria, que amor é esse? Contudo, amados, o próprio Senhor Jesus respondeu ao apóstolo Pedro: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Aquele que disse que não, eu estou disposto a dar a vida, eu te amo, Senhor. Aquele que fez juras de amor ao Senhor Jesus, ele negou o Salvador. E, amados, nós não somos diferentes do apóstolo Pedro. Nós não somos. Por vezes nós somos falhos em relação a amar. Por vezes nós somos acomodados em relação ao tema amar a Deus e amar ao próximo. Sabendo disso, Deus, em sua bondade e misericórdia, sempre nos lembra desse dever de amar a Ele e de amar ao próximo. A carta do apóstolo João, essa primeira carta, é a 3ª vez que o apóstolo fala sobre o dever de amar. Se João fala isso, João é alguém utilizado por Deus, é alguém que o Espírito Santo usou para falar aos nossos corações. Se Deus usa João para falar tanto sobre amor, é porque você e eu precisamos escutar dessa verdade. E não somente escutar, mas viver essa verdade. O tema da mensagem, como vocês bem viram, é o amor de Deus. Nós somos chamados para amar a Deus e amar ao próximo. Tema, o amor de Deus. Aí, crianças, anotem. Primeiro ponto, fonte. Fonte. E, amados, sim, o amor tem sua origem, tem sua fonte em Deus. Como o texto fala, como João fala, que o amor procede de Deus. Volte seus olhos para o versículo 7, por favor. O texto diz: amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus. O amor inicia com Deus. O amor inicia com Deus e Ele derrama esse amor para com o seu povo. E o que Ele espera de mim e de você é que recebamos esse amor e que venhamos a compartilhar desse amor para com o próximo. Amados, é dele a fonte do amor. Porque se dependêssemos de mim e de você, nós não amaríamos a Deus, amados. Nós não amaríamos o próximo. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículos 4 e 5, diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nós estávamos mortos, mas Ele nos amou. Se você olhar no versículo 19 aí, no capítulo 4 de 1 João, diz que Ele que nos amou, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o amor procede do Pai, a fonte desse amor é Deus, e por causa dele nós amamos. Se amamos a Deus, se amamos ao próximo, é porque ele nos amou primeiro. Mas nem todos entendem desse amor, nem todos sentem esse amor. Olha a continuação do versículo 7. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, o verdadeiro conhecimento de Deus é aquele que nos regenera, que nos renova, que nos transforma em nova criatura.
Quando entendemos do amor de Deus, nós somos levados a amar. Amar é uma característica de um crente. É uma das formas do mundo enxergar o amor verdadeiro, é olhando para os crentes. Quem não conhece a Deus não conhece o amor verdadeiro. Mas aí você pode me falar, mas pastor, tem crente que anda aprontando. Eu não consigo enxergar amor em determinados crentes, não. Eu não consigo enxergar amor de certos crentes para com o próximo. Volte seus olhos aí para o capítulo 2. Aí em 1 João mesmo, capítulo 2, versículo 9. Olha o que o texto diz. Aquele que diz estar na luz, né, no caso estar com Deus, e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Avança um pouquinho, versículo 11, aí no capítulo 2 de 1 João. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amados, o crente, quando o crente entende do evangelho, ele ama o próximo. E nós somos chamados para vivermos de forma diferente. Somos chamados para amar o próximo. Calvino, comentando esse texto, ele diz: porque ninguém pode provar ser filho de Deus, exceto amando os seus semelhantes. E porque o verdadeiro conhecimento de Deus necessariamente produz em nós o amor. Meus irmãos, não há conhecimento de Deus onde não há amor. Nós somos chamados para amar porque entendemos do amor. Volte para lá, para o capítulo 4. Vejamos no versículo 9, onde o apóstolo João vai apontar para um amor incondicional que foi manifestado. Capítulo 4, versículo 9. O texto diz: nisto se manifestou o amor de Deus, em que nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Meus irmãos, não existe amor maior do que Deus enviando o seu Filho em nosso favor. Não tem outra evidência melhor que o apóstolo João possa descrever, a não ser o de Deus enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Alguém que não poupou o seu Filho. Calvino, comentando esse texto, ele diz: Cristo, pois, é uma prova tão maravilhosa e singular do amor divino para conosco, que sempre que olhamos para ele, mais plenamente nos confirma a verdade de que Deus é amor. E nós precisamos desse amor, de Deus enviando o seu Filho em nosso lugar. Nós precisamos dessa entrega. Sem ele, nós estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas por causa do amor do Senhor Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e nos deu vida. Nos deu vida ao ponto de quê? De amar a Deus e amar ao próximo. É por causa de Cristo, é por causa do Salvador, é por causa do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Sim, o Cordeiro que tira o pecado do mundo morreu em nosso lugar. Essa é uma prova de amor para todo crente. Alguém que morreu no seu lugar, alguém que morreu no meu lugar. E quando olhamos o texto de Paulo aos Romanos, Paulo fala dessa prova de amor. Vamos até o texto, Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Que diz:
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo fala aos Romanos que Deus prova o seu amor enviando o seu Filho amado. E amados, como não ser grato a Deus? Como não ser grato a esse amor do Filho amado que morreu por nós? Até o fato de amar, se eu amo, é porque Ele me amou primeiro. É porque eu entendi do Evangelho. É porque Cristo transformou a minha vida. E tudo isso é graça do Senhor. Não tem um passo sendo dado por mim. É graça do Senhor. E meu irmão, se você ama a Deus, se você ama ao próximo, entenda, isso é graça do Senhor. É bondade do Senhor. E nós devemos amar a Deus. Daí você pode me perguntar, mas pastor, como amar? Obedecendo. João 14,15 diz, se vocês amam, guardarão os meus mandamentos. Nós devemos amar ao Senhor com atitudes, guardando os mandamentos, não da boca para fora, mas tendo atitudes de amor. E uma atitude é o quê? Guardar os mandamentos. Esse é o amor de Deus. É a fonte, é dele que procede o amor. É dele que procede o amor. Crianças, o primeiro ponto foi fonte. O segundo ponto é deve ser imitado. Deve ser imitado. O tema é o amor de Deus. E sim, esse amor de Deus deve ser imitado por mim e por você. Olha o versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Faça uma reflexão. No sentido de que, Senhor, eu sei que sou pecador. Eu conheço o meu coração. Eu sei, meu Pai. Eu sei que apesar da transformação que o Senhor fez em mim, eu ainda continuo a pecar. Mesmo assim, Senhor, o Senhor envia o seu Filho amado para morrer por mim. Mesmo assim, como é que o Senhor me escolhe? Em meio de todo mundo, como é que o Senhor me escolhe? Um pecador. E é isso que João quer que nós venhamos a refletir. Se você entendeu do amor de Deus, você entendeu que não merecia, você entendeu? Ame o próximo. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece, mas Ele nos amou. Ele nos chama de filhos de Deus. Então, se você entendeu isso, ame o próximo. Tenha a atitude de amar ao próximo. Compartilha desse amor. Nós somos chamados a imitar a Deus, a imitar aquele que enviou o seu Filho amado. Efésios 5, do versículos 1 e 2 diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós somos filhos de Deus e nós devemos ser imitadores de Deus, nós devemos andar em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou. E esse amor não deve ser mercenário, amados, no sentido de que eu amo esperando algo em troca. Não. Eu amo porque eu entendi o que Cristo fez na minha vida. Eu amo porque eu sei quem Deus é. Eu amo porque eu sei o que Cristo fez na minha vida. Eu devo imitar esse Salvador. Entendendo que se nós amamos é porque Ele nos amou primeiro. É isso que João quer. Entendam a bondade de Deus. Entendam a misericórdia de Deus na sua vida. Se você entendeu, ame o próximo. Cuide do próximo. Console o próximo. Porque este é o mandamento. Olha o versículo 21 aí no capítulo 4 de 1 João. Versículo 21 diz que amar é um mandamento. Olha, ora, temos da parte dele este mandamento. É este mandamento. Que aquele que ama a Deus, ame também a seu
irmão. E o Senhor Jesus disse também, relatando sobre isso, no sentido de amar ao próximo, de amar ao nosso irmão, como o segundo grande mandamento, que está lá em Mateus, capítulos 22, 37 ao 40. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amados, você vê o Senhor Jesus, vê o Senhor, vê os apóstolos dizendo: amem uns aos outros, amem uns aos outros. E se Deus fala isso, é porque Ele sabe, Ele nos conhece. Ele sabe o quanto nós somos complicados. Mas o Senhor nos exorta a amar ao próximo. E não venha com a história de dizer: não, pastor, eu amo a Deus. Eu tenho dificuldade com o próximo, mas eu amo a Deus. Amados, nós devemos ter muito cuidado com esse mandamento. Olha o versículo 20, aí no capítulo 4 de 1 João. Se alguém disser: amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se você diz: não, eu amo a Deus, eu tenho dificuldade com fulano, com Beltrano, eu sou brigado com fulano, com Beltrano, mas com Deus eu tenho comunhão. Amados, o que esse texto diz? É mentiroso. É mentiroso. Nós devemos amar o próximo. Amar o próximo é uma prova que o Senhor está em mim. Olha o versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor em nós aperfeiçoado. Se eu amo a meu irmão, esse amor permanece em mim. E nisso eu sou aperfeiçoado. Perceba que não tem como dissociar o amor de Deus e o amor do próximo. Se eu amo a Deus, eu amo o próximo. E o amor de Deus é aperfeiçoado. Então, meu irmão, se você entendeu do amor de Deus, compartilhe desse amor. Ame o próximo. Esse amor é para ser compartilhado. Não é para você entender e ficar para você, não. Veja para onde você iria. Você caminhava para o inferno. A sua vida caminhava para um desastre. Mas aí vem o Senhor, envia o seu Filho, você tem a vida transformada e é tudo bondade do Senhor. É tudo amor. Agora Ele diz: você entendeu? Pois ama o seu próximo. Cuide do seu próximo. E amados, trazendo uma aplicação para nós. A vida é tão difícil, irmãos. Ser crente é tão difícil. Nós temos muitos problemas. Eu conheço a vida de vocês, eu sei das dificuldades que vocês enfrentam. Todos nós enfrentamos dificuldades. Não tem um de nós que não possa dizer: não, eu não tenho dificuldade. Todos nós enfrentamos dificuldades. Nós sofremos com a luta contra o pecado. Nós sofremos com doenças em nossas famílias, lutos. Temos problemas familiares. Todos nós que estamos aqui, temos problema. Então, se eu sei que o meu irmão tem problema, por que eu vou arrumar confusão com o meu irmão? O meu irmão já está cheio de problema. O meu irmão já está cheio de confusão na vida dele. Aí o que eu vou fazer? Vou trazer mais uma. Não, amados. Não é isso que a palavra nos diz, não. Se eu sei que a vida de vocês tem problema, aí não, vou trazer mais um. Eu vou brigar com você. Não. Nós somos chamados para consolar um ao outro, para amar um ao outro. Até mesmo a exortação deve ser com amor, com sabedoria. Eu devo exortar os meus irmãos com sabedoria, com toda a paciência. Meus irmãos, muitas vezes perdemos tanto tempo brigando, tanto
tempo discutindo ao invés de amar? Quantos casais passam a vida brigando, aí na velhice, como nós poderíamos ter aproveitado melhor o nosso tempo, porque nós brigamos demais. Quando chega a velhice, quando não tem mais como voltar atrás, aí reflete, por que a gente brigava tanto? Ao invés de fazer algo diferente, ao invés de amar, ao invés de cuidar um do outro. Não, é briga, é confusão. E quantas famílias perdem tempo brigando por coisas às vezes simples? Quando o apóstolo João fala em relação a amar o próximo, não é só as pessoas de fora da sua casa, não. É os seus familiares, é o seu cônjuge, é os seus filhos. Ame, cuide. Veja o amor de Deus, quem envia o seu Filho amado, que te ama. Agora você deve amar o seu próximo, deve amar o seu cônjuge, os seus familiares. Amem, amem. Veja o perdão que o Senhor nos dá. E assim como Ele nos perdoou, nós devemos perdoar o próximo. Amados, eu não sei com vocês, mas o Senhor tem tanta paciência comigo. E por que eu não vou ter paciência com o próximo? Nós somos chamados a amar um ao outro. Nós não somos chamados para atrapalhar a vida de ninguém. Nós não somos chamados para ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Nós devemos imitar o amor do Senhor Jesus. O tema da mensagem é o amor de Deus. Criança, nós vimos o primeiro ponto, que é o quê? Fonte. O segundo, deve ser imitado. Terceiro ponto, certezas inabaláveis. Certezas inabaláveis. E sim, irmãos, quando olhamos para o amor de Deus, quando sentimos o amor de Deus, esse amor nos traz segurança, esse amor nos traz certezas inabaláveis. Você hoje, eu hoje, nós estamos sofrendo por alguma situação, mas sabemos, nós temos a certeza, nós temos a segurança de que um dia nós não iremos mais sofrer. Será um momento perfeito. Mas, para isso, a pessoa deve entender do amor. E ela entende do amor quando o Espírito Santo transforma o seu coração. Olha os versículos 13 e 14. Essa é a primeira segurança que o Senhor nos dá, o seu Espírito. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Meus irmãos, se nós conhecemos a Cristo, se nós permanecemos no caminho, nos caminhos do Senhor, é porque o Senhor nos deu o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você sabe o que é o amor de Deus. Você tem essa segurança. E se você tem o amor de Deus, se você tem o Espírito Santo, se você entendeu do Evangelho, como o texto fala, nós devemos ser testemunhas desse amor. Testemunhar esse amor, falar para as pessoas deste amor, para que essas pessoas sintam esse amor. Nós devemos compartilhar esse amor. Então, a primeira certeza que nós devemos ter, essa certeza inabalável é que o Espírito Santo habita em nós. Outra certeza que o texto nos dá é que nós somos unidos a Deus. Versículos 15 e 16 diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Aqueles que confessam, meus irmãos, aqueles que creem no Senhor Jesus, têm essa certeza, essa segurança de que o Pai nunca vai te abandonar,
Assim como disse a Josué, que o Senhor disse a ele que estaria com ele por onde quer que ele andasse. Assim, você e eu, nós sabemos que somos unidos a Cristo. E onde quer que nós estejamos, o Senhor estará conosco. Por mais que a dificuldade seja imensa, por mais que a dificuldade seja longa, mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. E Ele estará sempre conosco, até mesmo no dia do juízo. E isso deve trazer confiança para nós. Versículo 17 diz: nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Por causa do amor de Deus, por causa de Cristo, nós temos essa confiança no dia do juízo. Mas sem o Senhor, sem o amor de Deus, nós seríamos miseráveis, sem esperança, caminhando para o inferno. O cristão não precisa temer ao julgamento futuro, irmãos. Porque Cristo já pagou. Cristo já pagou na cruz. João 5:24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Romanos 8:1 diz: agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pastor Hernandes, comentando esse texto, ele diz: para o cristão, o julgamento não é futuro, mas sim passado. Seus pecados já foram julgados na cruz e jamais serão usados para condená-lo outra vez. Não é preciso temer o passado, pois Ele nos amou primeiro. Não é preciso temer o presente, pois o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, entendendo e tendo essa segurança, nós devemos o quê? Amar o próximo. Obedecer à palavra de Deus. Essa segurança não é para que eu e você venhamos a viver de qualquer forma, não. Essa segurança é para que eu venha amar a Deus, amar o próximo e viver conforme a palavra do Senhor. Não é para que eu venha a estar com medo, não. Olha o versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Meus irmãos, existem certos desesperos que nós sofremos, que é falta de confiança no Senhor. Mas nós não devemos temer se andamos conforme a palavra de Deus, se temos o Espírito Santo de Deus, porque entendemos quem Deus é. Nós não devemos temer. Não é preciso temer nem na vida e nem na morte. Nós temos essa certeza inabalável que um dia estaremos com o Senhor. Nós temos a certeza de que nada vai nos separar do amor de Deus, nada, nem tribulação, nem angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, nada pode nos afastar do amor de Deus. Tenha essa confiança, e o amor de Deus deve causar em nós essa certeza inabalável. Romanos 8:37 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por mais que venhamos a passar dificuldades, nós sabemos que Ele nos amou e nos ama, que o Senhor foi preparar um local para nós. Nós temos essa certeza. Nós não devemos temer. Não devemos temer. E nós devemos confiar nessa palavra. Nós devemos confiar no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. O Senhor vai cumprir a sua promessa de que um dia estaremos com o Senhor. Como foi dito pela manhã, nós iremos ver o Senhor face a face. Se você entendeu isso, se você entendeu do amor, se você tem essa certeza, então ame ao próximo. Ame ao próximo.
hoje o Senhor novamente nos exorta a amar o próximo. Na introdução, eu falei sobre o discípulo Pedro, o apóstolo Pedro, que fez juras de amor ao Senhor, estava disposto a dar a vida pelo Senhor, mas Pedro negou o Senhor Jesus e cumpriu aquilo que o Senhor tinha dito. O Senhor disse o seguinte, Pedro, ele nega o Senhor Jesus, certo? E depois que ele nega, o Senhor Jesus morre. Mateus 26, 75 diz, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. O texto fala que Pedro lembrou do que o Senhor tinha dito. Você vai me negar. Mas ele entendia que não. Mas diante da dificuldade, diante do, medo de morrer, Pedro negou o Senhor Jesus. E quando ele lembrou da palavra de Cristo, o texto fala que ele chorou amargamente. Amados, eu creio que aqui é um choro de arrependimento. Ele chorou amargamente. Pedro se arrependeu de ter feito o que fez. Pastor, por que você fala isso? Vá comigo até Marcos, capítulo 16, e eu vou terminar com esse texto, irmãos. Marcos, capítulo 16, versículo 7. Eu vejo que o Senhor Jesus perdoou Pedro. Marcos, capítulo 16, versículo 7. Deixa eu contextualizar, certo? Aqui é o relato de Marcos, no 3º dia, né, depois da morte do Senhor Jesus. Aí Maria Madalena e as outras mulheres foram até o túmulo, certo? Aí um anjo anuncia que o túmulo estava vazio. Aí o anjo fala algo para as mulheres. Ele diz, Marcos, capítulo 16, versículo 7. Mas ide, dizei aos seus discípulos, e a quem? E a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Meus irmãos, não tinha necessidade de Pedro ser citado aqui. Pedro era um discípulo. O Senhor Jesus, o anjo poderia ter dito, diga aos discípulos que vá adiante. Não teria prejuízo nenhum, mas o Senhor diz, o Senhor envia esse anjo para dizer, diz aos seus discípulos e a Pedro, vai adiante. Meus irmãos, aqui nós podemos ver o relato de alguém que se arrependeu dos pecados e foi perdoado. O Senhor Jesus diz, avisa a Pedro, avisa aos discípulos e a Pedro. Pedro foi perdoado. Pedro negou a Cristo, Pedro chorou amargamente e Pedro foi perdoado. Alguém que diz que ia amar a Cristo, ia dar vida por Cristo. Ao meu ver, ele foi perdoado. E, meus irmãos, pode ser que você que está aqui ouviu essa mensagem e disse, pastor, eu estou muito distante dessa vida na qual o apóstolo João descreveu aí, de amar a Deus, de amar meu próximo. Eu estou totalmente distante, sim. Eu tenho que melhorar muito para ficar bom. Amados, o Senhor nos dá uma oportunidade para confessar os nossos pecados e voltar para os caminhos do Senhor. O Senhor nos dá, assim como ele deu a Pedro, disse, Pedro, diga a Pedro que vá se encontrar. O anjo dizendo, Pedro, avisa aos discípulos e a Pedro que vamos se encontrar lá onde o Senhor Jesus tinha dito. Assim como Pedro foi perdoado, eu e você, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
não saia por essa porta continuando a viver em pecados. Não saia dessa porta sem rever aquilo que a palavra de Deus orienta. Não, amados. Não faça isso. Lembre-se do amor de Deus, de enviar o seu Filho sem pecado para morrer por nós pecadores. Esse é o amor de Deus. Que possamos refletir sobre esse amor, entendendo que ele é a fonte. O amor de Deus é a fonte, que ele deve ser imitado e que esse amor traz para nós certezas inabaláveis. Que o Senhor possa aplicar em nós, amados, essa mensagem e que nós venhamos a glorificar o nome do nosso Salvador, amando a Deus e amando ao próximo. Que Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, vamos nesse momento para a ceia do Senhor. Eu peço aos irmãos que possam abrir suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 30. Primeira Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 30. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Meus irmãos, aqui está outra lembrança do amor de Deus. O sangue, o corpo de Cristo. Essa ceia é algo que foi instituído pelo Senhor Jesus. E nesse momento nós estamos anunciando que Cristo morreu. Nós anunciamos a morte de Cristo. Você que está aqui, que é membro de uma igreja genuinamente cristã, que prega o evangelho do Senhor, que disciplina, tem zelo na disciplina, tem zelo com os sacramentos, você é convidado a participar conosco dessa encenação de amor do Filho para conosco. Porque essa mesa que está aqui, ela não é a mesa da igreja presbiteriana do Cambeba. É a mesa do Senhor Jesus. E o que nos une é o sangue de Cristo. Se você está aqui e ainda não é membro de uma igreja genuinamente cristã, você deve tomar os passos necessários para que assim você possa professar sua fé e estar participando, estando apto à mesa do Senhor. Meus irmãos, esse é um alimento espiritual que o Senhor nos dá. Nós entendemos que o corpo e o sangue de Cristo não estão fisicamente aqui.
mas entendemos que espiritualmente o Senhor nos alimenta. E que durante esse momento continue a lembrar do amor de Cristo, que se entrega, que derrama o seu sangue, o Cordeiro que derramou o seu sangue em favor de muitos. Eu convido os presbíteros, Almir, Marcos, César e Ari, que possam vir até aqui, nos ajudar mas antes de distribuirmos o pão, o primeiro elemento, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos entender da Tua graça, de enviar o Seu Filho amado para morrer por nós. Ajuda-nos, Pai, a sempre lembrar da Tua morte, da Tua ressurreição, que em meio às dificuldades, que possamos lembrar desse amor. Quando as tentações vierem para tratar mal ao próximo, sermos arrogantes, que possamos lembrar daquele que deu a vida por nós. Nos ajuda, Senhor. Obrigado por esse meio de graça que é a Santa Ceia do Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos então comer o primeiro elemento. A partir do momento em que você receber o elemento, você já vai consumindo.
Se algum irmão foi esquecido do primeiro elemento, por favor, levante uma de suas mãos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então você que participou do primeiro elemento, também é convidado a participar do segundo elemento, o vinho. Lembrando que, se você tem alguma dificuldade em relação ao vinho, no centro está o suco de uva.
Se algum irmão foi esquecido do segundo elemento, por favor, levante uma de suas mãos. Vamos agradecer o alimento espiritual. Vou pedir ao presbítero Ari que possa orar ao Senhor nesse momento. Pai, então, nós somos gratos por mais uma vez estarmos reunidos. Agora, Pai, após essa ceia, a ceia que representa o Teu Filho amado, cravado naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Que Tu nos abençoe, Pai, que Tu fortaleça a nossa fé. Dá-nos uma noite de paz, em nome de Cristo. Amém. Nós ficamos em pé, vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar, vamos ouvir o pós-lúdio.